Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje nós teremos a continuação da série 5 livros para estudar história. Eu gostei bastante do feedback do primeiro vídeo dessa série e decidi que ela deve continuar, que ela deve ser frequente aí no canal. Porque se você acompanha o meu canal há bastante tempo, já deve ter percebido que muitas vezes eu faço um vídeo que é a continuação de algum outro que eu fiz lá há bastante tempo. Então eu gosto de dar esse sentido de continuidade para os meus vídeos. É claro que tem algumas séries que eu comecei e não tiveram tantas visualizações, e aí eu acabo esfriando um pouco, como no caso da série do Japão, onde eu fiz o primeiro vídeo lá da Guerra do Onin, 5 dicas para entender a história do Japão, e tenho conteúdo suficiente para falar aí até o período Tokugawa, nem sei quantos vídeos daria isso. Mas como as pessoas que assistem meus vídeos, em maioria, preferem outros assuntos, eu deixei essa série suspensa aí por um tempo. Conforme meu canal vai crescendo também, mais pessoas, quem sabe, se interessam por esses assuntos. E não temos pressa, né? De semana em semana aí a gente chega em todos os assuntos. Então, agora vamos começar. Antes de mais nada, já sabe o que eu vou falar, né? Se inscreve aí no meu canal e deixe aquele like. Então, vamos começar com o primeiro livro. É de Johnny Langer, Deuses, Monstros e Heróis. Bom, se você gosta de Vikings, e quando eu digo isso não é, eu gosto de Vikings porque eu vi o filme que tem o Thor e o Loki lá da Marvel. Não, isso não é gostar de Vikings. Eu digo, se você gosta, se você se interessa, já procurou ler alguma coisa sobre eles e tal, você já deve, provavelmente, ter ouvido falar do Johnny Langer, ou já deve ter lido alguma coisa que ele escreveu e não se ligou que ele era o autor, mas, enfim, né? Eu conheci o professor doutor Johnny Langer em um grupo antiguíssimo do Yahoo chamado Celtas e Vikings, que eu sempre lia. Ele era a pessoa que mais postava, e ele postava umas coisas muito interessantes que, por eu me interessar por história e principalmente por gostar muito de Idade Média, sempre lia. E quando eu soube que ele lançou um livro, isso foi lá para 2009 por aí, comprei ele prontamente, e quando ele chegou na minha casa eu li sem parar, sabe? Eu lia o dia inteiro o livro dele. O que é mais marcante desse livro é que o Johnny Langer pega estelas, pega documentos antigos aí da época dos Vikings, pega várias fontes primárias e ele analisa para tentar entender o imaginário dos Vikings, o ponto de vista, a maneira como eles viam a sociedade. Então ele trata de coisas como o sacrifício humano, como que ele era encarado pelos Vikings. Se você nunca entendeu qual é o papel e a importância desse hoje estranho ritual, quando você lê você vai ter uma noção pelo menos do porquê que isso acontecia. E também ele trata de vários outros temas, como que a Valquíria era representada em diversos espaços e momentos da era Viking. O professor Johnny Langer, ele é muito cuidadoso em colocar uma diferenciação entre cada uma das regiões, porque, óbvio, né? Quando nós falamos em Viking, primeiro que Viking, diferente do que muita gente pensa, não é um povo. Ele é o povo nórdico ali da era Viking. Eu usei esse livro naquele meu vídeo, Será que os Vikings chegaram à América? E agora vamos para o segundo livro, Simon Jenkins, Short History of England. Esse livro eu nem sei se ele tem em português, eu acho até que não. Uma vez eu procurei esse autor em algumas livrarias, não encontrei nada em português mesmo. Porque na realidade eu conheci ele no ano passado. Quem me emprestou foi o meu cunhado, que comprou uma vez quando ele estava no aeroporto e tal. É um livro que não é tão longo, não é tão aprofundado, porém é a história da Inglaterra contada por um inglês. No vídeo passado eu falei para vocês do livro do Thomas Skidmore, no qual ele é um historiador americano que fala do Brasil. E agora eu apresento para vocês como que um inglês vê a história de seu próprio país. Porque nós realmente estamos acostumados a ver o ponto de vista brasileiro sobre o mundo inteiro. Então, esse é um livro que eu consultei diversas vezes, em todas as aulas que tocam no assunto Inglaterra. Ele é, para mim, nunca a fonte
ponte principal, por não ser um livro realmente muito grande. Mas ele é como se fosse aquele velho amigo que é inglês e que quando eu tô falando da Inglaterra eu pergunto: e aí, o que você sabe disso aí da história do seu país? E ele sempre me traz uma informação diferente, uma informação intimista, porque o cara ele tem intimidade ao país dele. Então ele vai te trazer fatos que muitas vezes a historiografia mundial ignora, porque são fatos regionais, ou de repente é um apelido ou uma curiosidade muito interna mesmo sobre algum personagem histórico que você, lendo livros de outros países, não vai perceber. E é claro, nos meus vídeos você sempre vai ver isso, como no da Revolução Gloriosa, o Luís XIV versus William III, e também eu utilizei no Independência dos Estados Unidos. Agora vamos lá para o terceiro livro. Novamente o inglês, Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um livro que, na verdade, eles são 4 volumes, originalmente. Cara, é um erudito, não é possível, né? O cara teve tempo de escrever tanta coisa. É tipo o que o FHC tá fazendo, se você for pensar bem, né? Que tá escrevendo a história do governo dele. Enfim, o que eu tenho é condensado em um único volume que junta os 4. Na introdução diz que em 4 volumes é um pouco maior. Eu nunca vi o de 4 volumes, não sei dizer. Mas esse aqui que eu tenho é suficientemente gigante. E o que tem de realmente legal nesse livro? É que o Churchill, ele coloca a maneira como ele viu, do ponto de vista dele, todos os fatos da Segunda Guerra Mundial, da política externa britânica e da paz, né, do que houve no pós-guerra. No caso, eu utilizei muito o livro do Kissinger para analisar a diplomacia da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra. O Churchill é engraçado, eles têm um ponto de vista muito diferente. Muitas vezes eu vejo pessoas, até historiadores, falando que Inglaterra e Estados Unidos são alinhados e tal. Não é bem assim. Eles, muitas vezes, acabam entrando num acordo, porque os Estados Unidos acabam tendo uma prevalecência sobre o Reino Unido. Mas, na realidade, eles não têm a mesma opinião. Por exemplo, sobre política colonial. Churchill defende a política colonial britânica. Ele diz que a Inglaterra fez investimentos nesses países e tal, e que eles não deveriam demonizá-la totalmente, embora seja natural que queiram sua independência. E Churchill também trata de vários temas que, se você gosta da Segunda Guerra Mundial, você vai ter curiosidade. Por exemplo, qual foi a posição dele quando soube do plano dos Estados Unidos de lançar as bombas atômicas no Japão? Qual foi a posição dele quando os nazistas propuseram uma paz entre a Inglaterra e a Alemanha para lutarem contra a União Soviética? Qual foi a posição dele quando soube que a Alemanha atacaria a Inglaterra? Então, se você quiser saber tudo isso, no livro tá com uma visão bem íntima, uma visão bem pessoal, mas ainda assim muito bem escrita. Agora, coloco uma polêmica. Churchill uma vez disse que não tem medo do julgamento que a história fará sobre ele, porque ele disse que ele mesmo escreveria a história. Então leia com um pouquinho de senso crítico, leia pensando: Churchill é uma raposa política, então leve sempre isso em consideração, mas ainda assim isso torna um documento de grande valor histórico, porque mostra inclusive a própria psicologia do Churchill em ação. Deste livro do Churchill eu utilizei para os vídeos Segunda Guerra Mundial e Independência de Israel. Bom, agora vamos para o 4º livro. Novamente um brasileiro que muitas vezes é desconsiderado. É considerado às vezes inferior por vários historiadores, mas eu discordo de todas essas posições. É Laurentino Gomes, autor de 1808. Discordo com veemência destas posições. Na verdade, as pessoas que não gostam dele são historiadores que criticam o fato de ele ser, por formação, um jornalista. E qual é o problema dele ser um jornalista? Isso pra mim é um grande corporativismo. O cara ter ou não uma faculdade não muda nada, ainda mais se você for ver as faculdades aí hoje em dia, uma bagunça, né? Quanta gente se forma sem ter de fato estudado, ou só estudando os assuntos ou a ideologia do seu interesse. E isso pra mim faz com que o Laurentino Gomes não perca nada pra eles, porque você não tem que analisar quem é o cara ou o currículo dele, e daí você não vai contratar ele pra sua empresa. O que você tem que analisar o que o livro faz. E Laurentino Gomes é munido de muita documentação, talvez até por perceber que as pessoas teriam uma resistência contra seu livro ou contra o que ele publicasse de história. Ele tomou mais cuidado do que boa parte dos livros que eu conheço dos mesmos
mesmos temas. Em cada parágrafo ele cita, porque quem disse isso foi fulano no livro tal, mas quem apontou isso é o documento tal. O livro dele é bem escrito, o livro dele é gostoso de ler, trata de detalhes. Ele, como um jornalista, isso você percebe, gosta de, às vezes, sair do assunto político e entrar em minúcias, né? Os hábitos alimentares da época, como que as pessoas se vestiam, coisas que, de repente, ele pegou num jornal e trata de costumes. E isso enriquece o livro, né? Não tira do foco, não. Porque é uma escrita bem concisa. No caso, eu não li o livro, eu ouvi o livro. Sim, porque eu adquiri o audiolivro, que inclusive é muito bem narrado, né? Uma narrativa que, com uma voz aí que eu não sei nem de quem é, mas que é gostoso de ouvir. Eu fazia umas caminhadas na praia, né? Eu moro em Santos, então eu caminhava na praia enquanto eu ouvia 1808. De repente as pessoas olhavam pra mim falando, que música que o cara tá ouvindo? É música nada, pra mim é um momento de estudo, não é mesmo? Este livro, 1808, eu utilizei no meu vídeo da independência do Brasil, é óbvio, né? Mas também para o meu vídeo sobre Napoleão Bonaparte. Então agora vamos para o último livro, Ciro Flammarion Cardoso, um cara que morreu há pouco tempo. Escreveu Antiguidade Oriental, Política e Religião. Quando eu estava na faculdade, os livros dele me guiavam bastante por esse caminho aí da antiguidade. Ele foi o cara que me fez perceber que religião é inseparável da política no mundo antigo, pelo menos na Antiguidade Oriental. E de certa forma, a religião e a política, elas vão tendo uma troca, né, uma interação entre elas, no qual elas evoluem de maneira paralela, mas que de maneira nenhuma a política sozinha prevalece sobre a religião. Existem alguns autores que são muito aqueles marxistas, materialistas, assim, mecânicos, que colocam que toda a questão da religião era dominada pela política. E não é bem assim. Vou dar um exemplo. Alguns autores apontam que a religião era totalmente manipulada pelos faraós, os reis, enfim, para controlar o povo. E de uma tal maneira que os caras manejavam a religião da forma como eles queriam. E o autor aponta que essa é uma análise anacrônica, não vale para o período. Porque isso é partir do pressuposto de que os reis, os líderes, fossem todos ateus, fossem todos com a visão do século XXI manejando um monte de ignorantes. E não é isso. Os próprios monarcas, os próprios líderes, também eles estavam sujeitos ao culto. Eles também acreditavam nos deuses egípcios ou mesopotâmicos, enfim. E a ligação entre política e religião, ela não só não permite que uma se sobreponha à outra, como todas as fronteiras que nós fazemos entre política e religião são completamente artificiais, já que os templos eram locais de liderança política e os líderes políticos também eram chefes de cultos. Então é um livro que eu durante muito tempo tomei como guia, foi muito útil para a minha videoaula 5 dicas para entender o Egito e a Mesopotâmia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí também os livros que você gosta, que você indica aí para mim e para os outros que assistirem, e nós vamos conversando. Se você quiser ajudar o canal, compartilha esses meus vídeos nas redes sociais, se inscreve aí no canal, sempre comente, dê seu like. Vamos fazer aí o nosso canal crescer. Então é isso, meus amigos. Falou!